Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E hoje vamos falar sobre José, Maria e Deus. Como é que aconteceu essa simbiose, né, essa conversa? E a nossa série é O Verdadeiro Natal. Nós estamos tratando exatamente do nascimento e o que estava envolvido, para que você possa ter um pouco mais de condição para tratar isso na hora que você for para a sua festa, tá certo? Que Deus possa então te abençoar e nos abençoar em tudo isso, tá bom? Vamos começar nosso tempo. Falamos sobre Lucas 1,38, na verdade nós terminamos com esse texto lá, né? E o texto diz o seguinte: as palavras de Gabriel sobre o anjo Gabriel sobre o nascimento de Jesus tranquilizaram Maria ao perceber que era obra de Deus e que o próprio Deus se responsabilizaria pelo desenrolar das coisas. Maria confiou. Então, a gente vai ver esse exemplo de fidelidade de Deus, né? Confiando que Deus iria tratar a situação com José. E assim Deus fez, né? Deus usa o anjo para falar com José. Quem era José? Pouco se sabe a respeito da sua vida, assim como a esposa, né? Assim como Maria. Jó era simples, um homem humilde, talvez mais conhecido que ela por causa da sua profissão de carpinteiro. Em alguns momentos você vai ver no Novo Testamento quem é Jesus. O filho do carpinteiro. Nem nome tinha, né? Ele entrou na genealogia de Jesus, contribuindo para o cumprimento das profecias que indicavam que o Messias viria da descendência de Davi. A gente já viu esse texto em 2 Samuel capítulo 7. Jesus então ganha um pai adotivo, né? Alguém que iria cuidar dele nos primeiros anos de vida. José não era o pai biológico de Jesus, e sim o seu pai adotivo, visto que Jesus foi gerado pela ação do Espírito Santo, como já vimos no ventre de Maria, lá em Lucas capítulo 1. Também é chamado de pai guardião de Jesus. É importante a gente entender isso, pois ele era da casa e família de Davi, Lucas 2. Perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo na sua família e também na de Maria, né, conforme Lucas fala lá no capítulo 3. Dessa forma, então, ele garantiu a confirmação de que Jesus realmente vinha da linhagem real de Davi e da tribo de Judá, como a profecia tinha indicado. Lucas registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. José era um sonhador obediente. Ao saber da gravidez de Maria, ele pensou em deixá-la secretamente para não infamá-la, né? Não dar má fama para ela. Ele estava disposto a ser o bicho da história, né? Fugiu, engravidou a menina lá e fugiu. Mas Deus entrou em ação e lhe deu um sonho tranquilizador para que não saísse do seu lugar. Deus não deixou que ele concretizasse seu desejo de fugir às escondidas para não sofrer as consequências da gravidez inesperada da noiva. Se fosse nos dias de hoje, iam matado, estava no Facebook, não é? Quem era José? O caráter dele, né? Ele era um homem obediente. Quando ele tem a revelação acerca da natureza desse nascimento, da concepção de Maria, e receber as ordens de Deus para não deixar Maria, José se submete à vontade divina. Lembra, são coisas específicas e propósitos específicos. Não estou dizendo, de novo, né, que Deus não dê sonhos, mas esse tipo de sonho não mais, né? Não há uma promessa não cumprida que não seja uma ação. Né? A segunda volta de Cristo, hoje fala-se muito disso, Jesus voltou, agora já tem gente falando dessa situação
do vírus, porque 1/3 da população, 1/4 da população vai ser consumida. Rapaz, não tem nada a ver, né? Mas, porque isso aconteceu lá em 1918 também, né? E antes disso também, quer dizer, como é que você fala um negócio que o próprio Jesus diz que ele não sabe nem dia nem lugar, mas tem gente tentando ganhar pontos, ser eleito presidente da República, né? Provavelmente, porque ele está dizendo que sabe o que está acontecendo. Mas deixa isso para lá. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a Maria como sua esposa. Poderia ter despertado e dado tempo para verificar se não teria sido apenas um sonho. Mas como Maria, a esposa, Josué rumina. Ele começa a tentar entender o que está acontecendo, o que fazer, o que não fazer, como ver o Deus agindo. Mas ele teve esse discernimento espiritual de que se tratava de um sonho de origem divina. E obedeceu prontamente, tão logo despertou do seu sono. Com amor abraçou Maria e contou-lhe a experiência que Deus lhe proporcionara. Ele tinha que saber e ela tinha que saber que ele sabia. E aquele que contou para ela falou com ele. Um homem temperante, um bom homem. No período que era noivo, desposado com Maria, ele não teve relações íntimas com ela. Primeiro, porque era um grave pecado. Você está imaginando que naquele tempo não havia desejos sexuais, porque as mulheres estavam cobertas. Nada a ver, tanto lá como cá, como lá na frente desse mundo, se esse mundo existir. A situação entre um homem e uma mulher vai ser a mesma. Não vai mudar. Você foi feito dessa maneira. Desejos pecaminosos para serem controlados, seja eles quais forem. Amém, irmão? E debaixo da vontade de Deus, para que você seja abençoado. Em segundo lugar, porque era homem de bem e obediente a Deus, era um homem justo. Lá Mateus 1,19 fala sobre isso. José não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Ele não a conheceu, quer dizer, ele não teve nenhuma relação física com ela, então ela não é a Virgem Maria para sempre. Né? Jesus tem irmãos e José teve relações físicas com Maria, sim, mas só depois que Jesus nasceu. Ambos foram fortes o suficiente para serem fiéis a Deus nessa área em que muitos não resistem nem a primeiro investido. O que eu estou dizendo? Você fala, pastor, está na Bíblia que eles tiveram. Não, não está na Bíblia. Mas se tiveram filhos depois, né? A Bíblia fala dos seus irmãos, né? Inclusive Tiago. Então, para mim, a conversa acabou. Qual é a missão de José? Assegurar a ascendência real de Jesus, a primeira. Então, perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo na sua família, e também na de Maria. Lucas registra lá no capítulo 3. Dessa forma, ele garante a confirmação de Jesus na descendência real de Davi. Essa era a profecia, 500 anos antes de Jesus nascer. Pela tribo de Judá. E Davi era filho de um homem, Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Davi era filho de Jessé. Jesus era descrito, ou melhor, é descrito no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Tem até música, né? E verdade, ele o é. Né? O único capaz de abrir o livro selado com 7 selos. Mateus registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Jesus foi adotado legalmente por José, que era da tribo de Judá. Segunda coisa que José precisava fazer era proteger Jesus em seus primeiros anos. E alguns fatos vão comprovar o amor e o zelo de José pelo menino, que não era seu filho biológico, mas filho de Maria, pela intervenção divina. No próprio nascimento de Jesus, ele sobe da Galiléia também, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi chamada Belém. Por quê? Porque era a casa e a família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, quer dizer, ir para o censo, a Maria grávida, e foi ali que Jesus nasce. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu com pano, deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, Lucas 2, 4 a 7. Lembra?
eles estavam lá por conta da própria condição do regime romano, para saber qual era a população, para determinar o quanto eles deveriam pagar de imposto de renda. Você lembrou, né? Naquela situação, sem dúvida, José participou dos procedimentos do parto. Jesus só estava bem de Maria. Ele teve que fazer o parto dela, de certa maneira, né? Ajudando Maria nos detalhes, pegando o bebê, cortando o cordão umbilical, provavelmente, a limpeza, até na hora de envolvê-lo com os panos. Maria estava lá deitada, na situação de alguém que acaba de ganhar o bebê, e ele coloca a criança na manjedoura, né? Aquela pequena manjedoura que ele tinha certamente feito com as suas próprias mãos pouco antes. José levou Jesus nas cerimônias exigidas pela lei. Ele era judeu. Na circuncisão de Jesus ao 8º dia de nascido, na apresentação no templo, José estava ao lado de Maria. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Era como se fosse o batismo da criança, né? Dado o nome e tudo mais, no caso do menino. Cumpridos-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Lucas capítulo 2. Em outro momento que José, ele é usado como esse pai zeloso, esse pai cuidadoso. Ele, assim que Jesus nasce, você lembra da história diante da ameaça de Herodes de matar o menino Jesus? Deus determinou que José tomasse Maria, o menino, e fugisse para o Egito, até que o rei, homicida por natureza, tivesse morrido. Por quase 500 quilômetros de viagem, que era Jerusalém, Belém, até o Egito. Ele viajou cuidando de Maria, recém dado à luz a Jesus, com risco de assaltos, de intempéries, de todas as situações. José conduziu a esposa e seu filho para um lugar seguro. E de lá só voltou por revelação de Deus quando o homicida tinha morrido e foi morar em Nazaré. Um zelo pelos cuidados de Jesus. Jesus precisava? Creio que não. Mas José fez o papel de pai que ele precisava fazer, né? Seus pais cumpriam o que fora determinado quanto à educação dos filhos através do ensino sistemático e diário da palavra de Deus. Porque o judeu, ele aprendia a ler e escrever através da Bíblia. Fazia parte da sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel. Dessas, a mais importante era a Páscoa. Você lembra a Páscoa? É aquele momento de lembrar que o povo saiu do deserto, porque Deus os tirou do Egito, vem para o deserto, na verdade. Quando ele sai do Egito e vem para o deserto, então essa é a Páscoa, o sangue que é grudado nas portas para que o anjo que vem matar os primogênitos não alcançasse os filhos de Israel. Passagem, né? A Páscoa quer dizer. José e Maria levavam o menino a Jerusalém para festas nacionais, todos os anos. Iam para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E aí acontece uma coisa interessante, né? Um exemplo eloquente de um pai verdadeiro que se faz presente na vida do filho. E não apenas um genitor que gera esse descuido da vida do filho. E você lembra? Jesus vai para o templo, ele fala com os profetas, fala com aqueles que eram responsáveis pela religião naquele momento. E na volta ele se perde. E assim que José e Maria percebem que o filho não está junto, imagina, queridos, como é que um filho, uma mãe, um pai de um único filho não percebe a ausência do filho? Então, certamente, nesse momento, já tinha alguém cuidando dele. Um verdadeiro pai que se faz presente na vida do filho. José era um homem bom e obediente a Deus. E dessa maneira, ele foi usado na concepção e na criação
do menino Jesus. José, embora não era o pai, e não era de verdade, ele era fruto da ação de Deus, mas era um homem que Deus escolheu para cuidar daquele menino por algum tempo. Queridão, sua responsabilidade, minha responsabilidade, você que é mãe, você que é pai, de cuidar do seu filho, da sua filha, para que ela conheça Deus, ela rumine a presença de Deus. Sabe por quê? Tantos jovens e tantos meninos e meninas se afastam de Deus? Porque eles não ruminam, porque eles não tentam entender. Por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Por que é melhor isso do que aquilo? E aí, quando eles ficam mais velhos, eles entram numa crise, achando que perdeu alguma coisa no processo do crescimento. E então, neste momento, às vezes, a gente perde o menino, a menina, e você vai perder uma filha ou um filho. Que Deus te abençoe nessa criação. Use esse Natal para se aproximar dos seus filhos e explicar para eles por que é que a Bíblia diz o que diz, por que é que você vive o que você vive. E se ele não está vivendo, ajude ele a ruminar a palavra de Deus. Deus te abençoe, que a graça do Senhor continue com você e que Deus possa te dar a certeza da sua presença sempre. E amanhã nós vamos falar especificamente sobre o nascimento de Jesus. Vamos falar de uma maneira que você possa entender um pouquinho melhor o que é que está envolvido aqui. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã.